Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim. Amanhã é dia de São João e é feriado aqui em Montenegro, pois o santo é padroeiro da cidade. E Não é Bem Assim não poderia não discutir esse assunto, né? Por isso eu recebo aqui no estúdio o seu Flávio Patrício Vargas, que é tradicionalista e também historiador, né? Pesquisador, gosta de histórias, né, seu Flávio? É verdade. Vamos falando um pouquinho dessa relação de São João com Montenegro. Tem mesmo uma relação aí histórica? Tem, Karina. Tem uma relação muito específica e muito aproximada da história de Montenegro com o nome de São João Batista, né? Porque o morro, esse próximo aqui da cidade, que muitas vezes as pessoas confundem esse morro aqui, o Morro São João, né? Que na verdade era São João Batista. Então Montenegro, padroeiro de Montenegro é São João Batista, advindo da conotação do morro. O outro morro que deu nome à cidade é o Monte Negro, né? Fica ali no Passo da Cria, né? E aquele antecedeu a ocupação populacional da nossa região, né? Porque aquilo ali foi um ponto de referência, foi um marco de referência dos aventureiros e dos tropeiros e depois dos fazendeiros, dos estancieiros, que cruzavam por aqui e tomaram aquele monte, né, que é um monte mais negro, mais preto, em virtude da construção do seu solo, né, da pedra, que é uma pedra mais escura, né, e da mata também, a mata ser mais verde, um verde mais escuro, e ali era um ponto de passagem, né? Porque o rio Caí ali era melhor de atravessar. Tinha diversos passos no rio Caí, mas ali a terra era firme dos dois lados e o rio mais profundo. Então era um ponto de referência. As tropas, principalmente da época da Revolução Farroupilha, né, que passavam por aqui em direção à campanha, para passar por a zona de campo do lado de lá, e por onde é que nós vamos passar? Onde é que vai ser o ponto de junção? Onde é que vamos nos encontrar? No Monte Negro, porque ali era fácil de atravessar. Então, São João é esse aqui que veio nos dar o padroeiro da cidade, São João Batista. Historicamente também tem uma relação com o nome da cidade, né? São João do Monte Negro. Também tem relação aos montes aí? Tem relação aos montes, porque naquela época nós não vivíamos no estado laico que vivemos hoje, né? Então o catolicismo era a religião obrigatória, era a única e obrigatória. E os portugueses eram católicos demais, piegas demais. Os portugueses e os espanhóis foram os dois países mais católicos do mundo, fora do Vaticano, né? E até hoje, né? E até hoje. Então, havia uma primazia na hora de denominar um acidente geográfico, né, com exceção dos rios. Observamos que os nossos rios já vinham denominados antes pelos indígenas. Então, quase todos os nossos rios têm nomes indígenas. Isso é uma constante em todo o Brasil, né? Caí é o nome indígena, Caí, Rio da Mata, né? Jacuí, né? E assim por diante, né? Quase todos mas as cidades não. As cidades não seguiram, com exceção de algumas também, que vamos dizer Tramandaí. Tramandaí não tem nome de santo, nunca teve nome de santo, né? Era Taramandi, ou Tramandi, que veio se transformar em Caí, que era nome indígena. Veio se transformar em Tramandaí, né, que é nome indígena. Mas vejo que as cidades, todas as cidades, não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil, as cidades sempre tinham, parece que por obrigatoriedade religiosa, tem o nome de um santo, né? Triunfo aqui, Nossa Senhora da Conceição do Triunfo, né? Osório, Nossa Senhora da Conceição do Arroio, né? Ou da Guarda Velha, Santo Antônio da Guarda Velha, né? Sempre, em primeiro lugar, era o nome de um santo.
Era uma coisa que adivinha desse catolicismo, dessa pieguice, né, religiosa daquele tempo. E nós não fugimos a isso aí. São João presente aqui em Montenegro. São João presente aqui. E nós tínhamos, Karine, temos diversos São João. Se nós pegarmos a história do mundo moderno hoje, nós vamos encontrar diversos São João, mas que vieram daquela época, né? Mas para mim, desse São João, que eu consigo depreender por aquilo que a gente observa e lê e busca, havia realmente dois São João, o Batista e o Evangelista, né? João Batista por quê? Porque ele batizou Cristo, era primo do homem e tal, parente da família, batizou ele. Então foi o João Batista, né, que batizou. Depois, mais tarde, o Evangelista, né, que pregou o Evangelho. E os dois são santos muito importantes na conjectura atual, na formação do mundo. A prova está que os dois representam duas datas edificantes na história moderna, né, que são os solstícios, né? Os solstícios, a quebra de um período, né, um período temporal para outro período. Vamos dizer, o solstício de inverno no Brasil, no hemisfério sul, vamos dizer, é comemorado com São João Batista, dia 24 de dezembro, quando entra o inverno, né? Nós saímos do outono e caímos no inverno, né? Já no hemisfério norte, é o São João Evangelista, que a data dele já é 27 de dezembro. Então, lá entra o inverno lá. Eles agora estão no verão lá e nós estamos no inverno aqui. Então, em 27 de dezembro, que é a data consagrada a São João Evangelista, no hemisfério norte, celebra a chegada do inverno, né? E essas datas de clima, de tempo, são muito importantes, tanto para nós, mas principalmente para eles, que eles têm um maior tempo sobre a égide do inverno, né? O tempo frio, né? Neves, isso aqui e tudo, que dificulta plantios e colheitas, né? Então, São João Batista para eles lá seria importante porque celebra a colheita, o período de tempo bom entre a primavera, verão, né? Embora para eles seja mais curto, mas é a época da fartura, né? E depois o Evangelista para eles é em dezembro, no inverno. E para nós, daí em dezembro, já para nós é o solstício de verão, né? Entramos no solstício de verão. E que importância tem essa relação do santo com a cidade aqui, já que Montenegro também celebra esse feriado, né? O padroeiro aqui da cidade. É o padroeiro. Era uma praxe normal da cidade ter o seu padroeiro, né? Nós temos aqui o nosso vizinho município aqui de São Sebastião do Caí, né? Caí é São Sebastião, mais uma vez o santo, né? É verdade. Então era antigo Porto dos Guimarães, que quando foi elevado a vila, a categoria de vila, freguesia e vila, né, já tinha que botar um nome de um santo, né? Caí era o nome do rio que banhava a cidade, como é o nosso. Mas houve outros santos que queriam botar, São Jorge, São isso, São aquilo, mas prevaleceu São Sebastião, porque havia um conflito entre as duas maiores famílias de São Sebastião do Caí, e não chegava a uma conclusão de qual era o santo que seria homenageado no município, né? Então tinha um bispo no Rio Grande do Sul, que era São Sebastião, que era Sebastião Sardinha, né? Se não me engano, o sobrenome dele era Sebastião Sardinha, o Dom Sebastião Sardinha. E então o bispo decidiu, não, então vamos botar em homenagem ao bispo aqui, São Sebastião. E daí resolveu o problema, mas sempre com o nome de um santo. O santo prevalecia sobre o outro nome profano que se botava no município. E em Montenegro é São João, baseado em que ponto da história, assim, também?
O que influencia A escolha, eu não encontrei nada que dissesse o porquê especificamente desse nome. Eu acredito que a escolha foi aleatória, né? Aleatória. Os primeiros moradores que vieram ocupar tinham que botar um nome nesse acidente geográfico tão grande que está aqui, né? Esse gigante deitado ali, né? Então tinha que botar um nome nele. Né? E que nome vão botar? Certo, os caras tinham mais afeição a São João, aquela coisa toda. São João sempre foi um dos santos mais populares, né? Dos santos mais queridos, pela própria convivência com Jesus, né? Então eu acredito que foi por afeição, né? Foi por afeição, por carinho, por estima, botaram no morro o nome de São João, né? De São João. E depois, quando Montenegro passou, então, que o primeiro nome... O Montenegro teve 2 nomes oficiais, o resto tudo foi apelido, né? E, sendo que Ibiá nunca foi nome de Montenegro, né? Vamos deixar bem claro isso aqui. Um dos apelidos, então. Nem apelido, nem apelido. Ibiá quer dizer outra coisa, o nosso é Íbia, né? Mas também não era nome de Montenegro, porque Íbia é uma grande região do Rio Grande do Sul. Quase toda a parte norte do Rio Grande do Sul era a região da Íbia, que fazia parte da grande província do Ibiaçá, que começava lá em Florianópolis e descia pelo sul de Santa Catarina, fechava essa parte do Rio Grande do Sul pelo rio Taquari, pegava o rio Jacuí, Lagoa Guaíba, Lagoa dos Patos, fechava lá no canal de São Gonçalo, em Rio Grande, com o limite do mar. Essa região toda pertencia à província do Ibiaçá, que na língua indígena queria dizer rio, Bia, travessia, Sá, travessia, né? Ibiaçá, travessia do rio, né? Travessia do rio, do caminho do rio, né? Bia é caminho, do caminho do rio. Por quê? Chegar ao rio Jacuí, não era o rio Caí. O rio Caí foi o caminho, foi a Íbia. Íbia é caminho do rio. Ibiá é rios tortuosos, rios com penhascos, como é o caso do Taimbezinho, lá em cima, lá é Ibiá. Né? O rio Piraí, em Caxias do Sul, onde morreu o padre Cristóvão de Mendonça, lá tudo é Ibiá, rios com penhascos, com os cânions, não é? E no nosso caso era o caminho do rio, que é Íbia, no idioma indígena. E a Íbia era tudo que trazia para o grande rio, que é o grande rio, o Jacuí, o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Né? Então existiam 3, 4 caminhos do rio. Um pelo mar, outro ali por Santo Antônio da Guarda Velha, Santo Antônio da Patrulha, outro aqui por Caxias do Sul, aqui por dentro, e outro que vinha de Bento Gonçalves, passava aqui até por Maratá, por Montenegro, que se acha que foi o mais trilhado, essa Íbia, né? Mais trilhado, esse caminho do rio mais trilhado. Falando dos nomes oficiais de Montenegro, então, quais foram os 2 oficiais? Os oficiais foi Porto das Laranjeiras, né? com lei específica, estadual, e São João do Montenegro, né? Que daí aproveitaram o nome do morro, né? Que era Montenegro, separado, e juntaram com o nome de devoção da cidade, que é o Morro São João, que está aqui. Né? Aí nós já tínhamos uma capela curada em Montenegro, né? Que deu lugar à freguesia, à vila, depois à cidade, e permaneceu por muitos anos o São João, né? Junto com o Montenegro. Depois perdemos o São João, né? Na categoria de cidade, e depois perdemos o São João e o Montenegro passou a ser escrito numa palavra só. Perfeito, então, seu Fábio, a gente vai fazer um rápido intervalo agora na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta falando ainda dessa relação de São João com o Montenegro. Nós já voltamos.